a gente vai fazer uma aula super especial. Uma aula sobre a soma dos termos de uma PG. E eu quero muita atenção porque essa aula tem uns assuntos muito bacanas pra gente conversar, tudo bem? Então vamos lá, soma dos termos de uma PG, beleza? E a gente vai começar falando sobre a soma dos termos de uma PG finita. Aí você fala assim, como assim? Existe soma dos termos de uma PG infinita? Calma que a gente vai discutir. Mas para a gente discutir isso, é importante que você lembre o que a gente conversou da aula passada. Sobre o finalzinho da aula, sobre tipos de sequências. Sequências convergentes, sequências divergentes, sequência constante. Você lembra disso? Então, para quem não lembra, entra na nossa aula passada, dá uma olhada na videoaula para a gente discutir um pouco isso que a gente vai falar hoje, tudo bem? Então, prestem atenção. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Eu vou pegar uma sequência como essa aqui, que é uma sequência finita. E se fosse infinita, seria divergente. Mas como é finita, ela é uma sequência finita, tudo bem? E ela é formada por primeiro termo 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, 128. A minha primeira pergunta é, se você olhar termo a termo, essa PG, ela tem uma razão. Vocês conseguem dizer para mim quem é a razão dessa PG? Ora, a razão é simplesmente pegar o termo posterior e dividir pelo termo anterior. Então, 4 dividido por 2 e essa razão será 2, tudo bem? Então, nós temos aí que a razão dessa PG é 2. E aí, eu vou resolver e calcular a soma dessa PG. Ora, eu posso fazer a soma individualmente usando uma calculadora normal. Se eu usar uma calculadora, você vai fazer a conta e a resposta vai dar 254, tudo bem? Faz a conta que você vai perceber. Mas aí eu pensei assim, putz, somar 1 a 1 não dá um trabalho? Será que tem um jeito mais fácil de fazer isso? Então eu vou mostrar para vocês um jeito que eu acho que pode ser um pouquinho mais fácil. Por exemplo, você pode copiar a sequência novamente aqui, ó, dá uma olhada. 2, 4, 8, 128. Mas olha o que eu fiz, dá uma olhada aqui. Eu peguei e multipliquei todos os termos dessa sequência, todos os termos, a soma de todos os termos, por 2. Por que por 2? Porque 2 é a razão. Então dá uma olhada no que eu fiz. Eu multipliquei esse termo por 2, por 2, por 2, por 2, tudo por 2, tudo bem? Então aqui em cima, eu multipliquei todo mundo por 2. Agora, olha o que eu fiz aqui embaixo. Eu copiei novamente a sequência, ó. Dá uma olhada aqui. Eu copiei 2, 4, 8, 128 e assim por diante. Eu copiei tudo, beleza? Agora, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é que eu fiz aqui em cima multiplicado por 2 e aqui embaixo eu copiei para fazer uma sacada genial. Uma sacada muito bacana. Olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair uma sequência com a outra. Tudo bem? Na verdade, quando eu subtrair, olha o que vai acontecer. 2 menos 1 vai dar 1 SN. Aqui é 1 SN, eu não coloquei porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Agora olha o seguinte. Esse 4 que é 2 vezes 2, eu corto com esse 4. Esse 2 vezes 4 que é 8, eu corto com esse 8. Porque eu estou subtraindo. Então se eu estou subtraindo, um número com seu simétrico dá 0. Tudo bem? E aí, o 2 vezes 8 é 16, eu corto com 16. Eu não escrevi aqui, mas conta que tem 16 até o 128. E aí, gente, tem um termo anterior a esse que é o 128. E eu corto com esse 128. E aí eu vou fazer a subtração. Quando eu fizer a subtração, dá uma olhada em quem vai sobrar. Vai sobrar esse 2 aqui, que na verdade é menos 2, sobra menos 2. E vai sobrar o 2 vezes 128, porque ele não corta com ninguém. Quem cortou é o 128 com o 128 anterior. Então, esse cara aqui, ele vai ficar, que é o 2 vezes 128. Dá uma olhada. Agora que sobraram esses dois caras, eu coloquei eles aqui, ó. 2 menos 1, 1 SN. Igual a menos 2 mais 2 vezes 128. Por que mais? Porque ele tá em cima. Se ele está em cima, ele não é utilizado pelo sinal, tudo bem? Então, fica menos 2 mais 2 vezes 128. Vai dar 256 menos 2 dá 254. Olha que incrível, a gente chegou na mesma resposta se nós tivéssemos somado tudo. Então, vou dar uma dica para vocês. Qual foi o procedimento que eu usei aqui para chegar nessa resposta maravilhosa? Eu fiz o seguinte, olha que lindo. Eu multipliquei todos os termos pela razão, depois eu subtraí pela sequência original, e fazendo isso, a razão vai embora, ficou SN igual à resposta. E eu cheguei no valor. Aí você pergunta assim, nossa professor, mas por que você fez isso? Eu fiz isso, gente, porque é assim que a gente demonstra a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. É fazendo esse procedimento agora, mas não com os valores
qualquer valor real, e sim com valores indeterminados, com constantes específicas. Então eu coloquei aqui, ó, uma sequência SN, ó, vamos seguir a minha caneta preta. SN igual a 1 mais a 2 mais a 3 mais a N menos 1 mais a N. Dá uma olhada. Eu fiz essa sequência. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o que eu pedi para vocês fazerem. Eu multipliquei todos os termos, ó, pela razão. Multipliquei aqui pela razão, multipliquei pela razão, multipliquei pela razão, mas nesse caso, como a razão é Q, eu não multipliquei por um valor, eu multipliquei pela razão Q. Dá uma olhada, ó. Todos os termos estão sendo multiplicados pela razão Q. Aí, o que eu fiz? Eu subtraí, ó, pela sequência original. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais a N menos 1 mais a N. E subtraí. E aí, quando eu subtrair, olha o que vai acontecer. Esse menos esse deu isso aqui, ó. Q vezes SN em cima, menos SN embaixo. Ok. Agora, olha, gente, dá uma olhada no que eu vou fazer. Esse Q vezes A1 é o A2, lembra? A1 vezes Q dá o A2. Aí eu corto esse cara com esse. Aí eu corto o A3 com o A3. Aí eu corto o Q vezes a N menos 1, que é QAN, com QAN, que é esse cara. E quem vai sobrar? O AN vai cortar com esse cara. Esse cara corta com o anterior. Vai sobrar somente o último de cima e o primeiro de baixo. Lembra? A mesma coisa que aqui. Só que quando sobrou, eu copio o menos A1, negativo, lembra? Porque ele carrega o sinal. E o de cima fica QAN, sobra aqui. Agora, aqui no meio, gente, não fica ninguém. Não fica ninguém. Por que não fica ninguém? Porque eu simplesmente cortei todos que estavam no meio. Tudo bem? Então sobra o primeiro do de baixo com sinal negativo e o último do de cima com sinal positivo, porque você não altera o sinal. Tudo bem? Para você olhar a mesma coisa que aconteceu aqui. Tudo bem? Agora, vamos continuar. Quando eu fiz isso, eu posso falar o seguinte, que aqui ficou, vou até tirar aqui para vocês verem, ó. Que aqui ficou SN vezes Q menos SN. Então, eu posso pegar o SN, dar uma olhada, e colocar o SN em evidência, que é exatamente, agora vem pra cá, que é o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei o SN em evidência. Quando eu coloquei o SN em evidência, olha aqui ele em evidência. Quem sobrou? Q menos 1. Q menos 1. Tudo bem? Igual a quem? A1 negativo, ó, menos 1, só mudei a posição, tá? Vezes a N vezes Q. Aí você fala, para aí, professor, para tudo. Como assim? Aqui era a N vezes Q, ou Q vezes a N, e aqui você mudou. Ah, é verdade. Aqui não tá a N vezes Q. Aqui tá A1 vezes Q elevado a N. Então, para, respira, e olha o que eu fiz aqui embaixo na observação, ó. Vocês concordam comigo que Q vezes a N é Q vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1? Por quê? Porque se vocês forem lembrar, só dá uma olhada nisso aqui, ó. Quem é a N mesmo, gente? É A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é a fórmula do termo geral, lembra? Então eu substituí a N pela fórmula do termo geral, certo? Então eu fiz essa primeira substituição. Isso virou isso tudo. Aí o que eu fiz daqui pra cá? Eu fiz a distributiva, ó. Q vezes A1, distributiva não, né? Eu multipliquei todo mundo, porque isso aqui é um produto, o produto não se distribui. Então eu multipliquei todo mundo aqui, ó. Vai ficar Q vezes A1 vezes Q elevado a N menos 1. Só que quando você multiplica aqui, ó, dá uma olhada. Quando você multiplica elementos de mesma base, o que a gente aprendeu? Mantém a base e somos expoentes, não é isso? Então eu somei, ó, só para vocês lembrarem aqui, ó, vou fazer um pensamentinho aqui. Vai ficar Q a primeira vezes Q elevado a N menos 1. Você mantém a base Q e somos expoentes. Então 1 mais N menos 1 vai ser igual a Q elevado a N. Então tudo isso aqui, ó, deu Q elevado a N. E o A1, tadinho, ele fica 1. Então, só para vocês entenderem, quem é Q vezes a N? O Q vezes a N eu substituí por A1 vezes Q a N. Então, para vocês entenderem, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de ver, o que eu substituí então nessa fórmula? No lugar do Q vezes a N, eu tiro ele e coloco A1 vezes Q a N. Tudo bem? Então, você tem essa relação. Agora, olha que fantástico. Eu peguei o A1 agora e eu coloquei o A1 em evidência, ó. Quando eu coloco o A1 em evidência, quem sobra? QAN de um lado, menos 1 do outro, porque eu usei o A1 para pôr em evidência.
E aí eu passo o Q menos 1 dividindo, ó. Esse cara vem dividindo. Quando esse cara for dividir, qual é a fórmula que eu vou ter no final das contas? Que a soma dos termos de uma PG é A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Ou seja, essa daqui é a fórmula da soma de uma PG finita. Beleza? Tudo bem? Então, agora que você viu tudo isso, isso aqui é a demonstração formal de como a gente chega aí, agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para chegar na soma dos termos de uma PG infinita, tudo bem? Então vamos pensar um pouco aí e vamos fazer exercício depois, tá bom? Bora! Bom, pessoal, então agora vamos falar de um assunto que para mim é um assunto muito delicado, mas muito fundamental. Ele é muito bacana, tá? Agora a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Aí você fala, peraí, como é que uma sequência infinita eu posso somar os termos dela? Tem algum problema nesse exercício? Calma, a gente vai discutir, mas agora é o momento que você vai ter que abrir a sua cabeça, tudo bem? E para abrir a sua cabeça, eu preciso primeiro que você entenda o que é uma sequência infinita, tá? E não é qualquer sequência infinita, tudo bem, gente? Esse exercício, na verdade, essa matéria, essa ideia de soma da PG infinita, ela só vai funcionar, presta atenção, para sequências convergentes, tudo bem? Convergentes. E vocês já sabem o que são sequências convergentes, né? São sequências onde os elementos que formam a razão varia de menos 1 até 1, tudo bem? Excluindo o zero, obviamente. Então, a minha pergunta é a seguinte, por que elas são importantes? Lembra? Porque as sequências convergentes, elas convergem por um valor. Elas tendem a zero, lembra? Quanto mais eu sigo aos termos da sequência, mais caminhando a zero ela vai. Dá um exemplo. Essa sequência aqui, ó, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo e assim por diante. Primeiro, a razão dessa sequência, ela é uma razão meio. Por quê? Se você dividir meio por 1, dá meio. Então, meio é a razão dessa sequência. Então, você já sabe que essa sequência é uma sequência convergente, porque a razão é meio, significa que ela vai se aproximando, dá uma olhada, cada vez mais a zero. Ela tende a zero, ela se aproxima, ela caminha, ela converge, ela vai para zero, tudo bem? Então ela vai até chegar no zero. Isso lembra a fábula de Aquiles e a tartaruga. Qual é a fábula de Aquiles e a tartaruga? Aquiles e a tartaruga, diz a mitologia, que um dia eles resolveram competir entre si para ver quem era o mais rápido da cidade, né? Quando eles estavam naquela época da briga pela famosa Guerra de Troia, lembra? E aí o Aquiles, antes de viajar, encontrou uma tartaruga e falou assim, a tartaruga olhou para ele e falou assim, vamos correr? Vamos ver quem chega mais perto naquele riacho? Aí o Aquiles falou, meu, é uma tartaruga, ela corre muito menos que eu sou um semideus, pelo amor de Deus, eu corro muito mais rápido. Só que aí, as condições da corrida eram, eles vão correr até o rio, só que todos eles, por dia, têm que correr a metade do caminho que falta para chegar no rio. Os dois, tanto a tartaruga quanto o Aquiles. Primeiro, você já percebe que assim, se tem uma restrição, Aquiles ele só pode correr a metade no dia. No outro ele só pode correr a metade. E a tartaruga também, ela só pode correr a metade no dia. No outro a metade. Então a pergunta é, quem vai ganhar? Ora, Aquiles chega na primeira metade primeiro, mas ele vai ter que esperar até no outro dia ele correr de novo uma metade. Só que o problema é, ninguém consegue chegar no riacho porque toda vez que você percorre uma metade de um segmento, sempre vai ter uma outra metade para percorrer. Porque sempre em números reais existem metades de metades. Então Aquiles ele nunca chegará até onde? Até o riacho. Aí a pergunta é, então a tartaruga ganha? Não, na verdade haveria um empate, porque ninguém chegaria até o riacho. Só que como a tartaruga vive muito mais do que, por exemplo, um ser humano, Aquiles perderia. E aí o Aquiles desiste e entrega o prêmio para a tartaruga e a tartaruga vence Aquiles porque ela é mais sábia, mais esperta, entenderam? Então a ideia é, ninguém vai chegar lá porque sempre tem uma metade. Por exemplo, ó, eu tô indo, tô aqui, ó. Aí eu vou percorrer a metade. Ok, tô na metade. Aí depois eu vou na metade, tô na metade. Depois eu vou na metade. Aí, ó, eu tô indo na metade.
Estou me aproximando muito perto do riacho, mas eu sempre tenho uma metade para ir para frente, uma metade para ir para frente. Então eu nunca vou chegar, tudo bem? A ideia então é que essa sequência aqui, o termo AN, ele vai tender a um valor, ele vai tender a zero. Mas significa que ele vai chegar, o AN chega a zero? Não. Ele vai chegar no número tão pequeno quanto você quiser que seja. Mas ele não vai chegar a zero. Tipo, 1 sobre 1.200.000, 1 sobre 7 bilhões. Não importa, é 1 sobre alguma coisa. Ainda não é zero. Então ele vai convergir a zero. Zero é o limite do AN. O AN, ele tende a zero. Ele chega tão perto quanto quiser do zero. O zero é o limite dessa sequência. É para onde o AN vai convergir, mas ele não vai chegar. Lembra do desenho da última aula que ele vai, mas não chega. Então é isso que vai acontecer aqui. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, só para iniciar essa discussão. A pergunta é, então pega a SN, a soma, e soma os primeiros 5 termos. E aí vai somar 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, tá? Se você fizer essa soma dos 5 primeiros termos, o resultado vai ser 31 sobre 16, que é basicamente 1,9375. Esse é o valor de quanto? Da soma dos 5 primeiros termos, entendeu? Então, pera, é uma soma finita. E como é que eu fiz essa conta? Ou você usa aquela fórmula da soma finita que a gente falou, ou você faz na mão. Eu fiz na mão. E eu cheguei nesse valor 1,9375. Agora, olha que foda. E se eu for somar todos os termos infinitos? Aí você fala, ué, mas não pode somar infinito. Aí eu vou te explicar uma coisa. Lembra que Aquiles saiu correndo até chegar no riacho? Se eu somar todas as metades que Aquiles percorreu até chegar no riacho, e somar todas, não é a distância entre Aquiles e o riacho? Essa distância, ela não é finita? Não é a soma de todas as metades? Ora, então eu peguei você. Então quer dizer que eu posso somar todas as metades que Aquiles correu, e todas as somas dessa metade dá o quê? Dá todo o riacho, a distância do Aquiles até o riacho. Então existe uma distância, essa distância é finita. O problema é que você não chega no riacho, porque o riacho é o limite do percurso que o Aquiles fez. Eu vou dar um outro exemplo, que eu aprendi com um grande amigo meu, o mestre Ponce. E ele dá um exemplo que é da maçã. Vamos supor que eu chegue para você e fale assim, pega essa maçã e coma. Aí você pegou uma maçãzinha e você vai comer. Só que eu falo para você, ó, é o seguinte, você só pode comer a metade da maçã em cada hora. A metade da maçã que falta para terminar a maçã a cada hora. Então, nessa primeira hora você vai comer a metade da maçã. Na segunda hora você vai comer a metade que sobrou. Depois você vai comer a metade do que sobrou da metade. E assim por diante. A minha pergunta é, quando você termina de comer a maçã? A resposta é, ora, você nunca termina. Por que nunca termina? Porque sempre haverá uma metade para ser comida, certo? E aí o problema é, mas se você juntar todas as metades que você comeu, não dá a maçã inteira? Porque a maçã era uma maçã inteira e você foi comendo as metades dela. Então se eu somar todas as metades que eu comi, independente se for infinito, vai dar a maçã inteira. Tudo bem? Lembra na aula passada, uma coisa que acontece muito é meia-vida de fármacos. Você pega alguns fármacos químicos que você ingere e ele tem uma meia-vida, ou seja, ele vai acabando tantos por cento a cada meia-vida. Então vai, na metade a meia-vida dele dura, 6 meses, aí outra metade 6 meses, outra metade 6 meses. A pergunta é, depois de quanto tempo você tem, se você somar todas as meia-vidas, é o tempo da menor parte até o remédio ser consumido desde o começo. O problema é que você não consegue calcular, porque se você tem a meia-vida, sempre vai caindo a metade da metade da metade. Então você vai ter um resquício de fármaco dentro do organismo para sempre. Porque se ele recai uma metade, sempre terá outra metade para recair. Por isso que é difícil o cálculo assim, com fármaco, porque você tem uma questão de meia-vida que cai numa PG infinita. Porque é uma PG convergente, já que ele cai pela metade. Metade é meio, e meio é um número entre menos 1 e 1, tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm muita aplicabilidade de funções ou sequências que envolvem a soma infinita de uma PG, tudo bem? E aí, como é que eu posso somar os termos infinitos de uma PG? Bom, eu vou fazer o mesmo processo que a gente fez naquele momento atrás, que é pegar uma sequência normal, ó, SN igual a 1, a 2, a 3, mas lembrando que ela é infinita, então ela tem 3 pontinhos aqui que vai para o infinito, ó. Aí eu multipliquei tudo por quê? Todos, inclusive os que estão lá na puta que pariu. Aí eu multipliquei todos pela razão, multipliquei e fui multiplicando, ó. Multipliquei até o fim, todos.
E aí, eu subtraí pela sequência original. Sn igual a 1, A2, fiz a mesma coisa. Agora, olha o que vai acontecer. Eu corto o A2 com A2, eu corto o A3 com A3, eu corto o A4 com A4, eu corto o A5 com A5, o A6 com A6, o AN mais 1 com AN mais 1, o mais dele com o mais dele, eu corto todo mundo, gente. Por quê? Porque isso é infinito. Isso vai para sempre. Oxi, se vai para sempre, quem sobra? Bom, primeiro, vamos subtrair Sn vezes Q menos Sn. Eu ponho Sn em evidência, fica Q menos 1. Ó, Q menos 1. E aqui, a única pessoa que você não cortou é o A1 que está aqui embaixo. Esse aqui não dá para cortar com ninguém. Agora, todos os outros vão cortar. Por quê? Porque é infinito. Se é infinito, infinito de cima e de baixo vai. E aí vai se cortando. Então, sobrou só quem? Sobrou A1. Só que sobra A1 negativo, lembra? Sobra menos A1. Aí, sabe o que eu fiz? Eu multipliquei os dois lados por menos 1. Só que, quando eu multiplico por menos 1, esse Q menos 1 vira 1 menos Q. Então, isso aqui, ó, vai virar 1 menos Q. E quando virar 1 menos Q, o que eu faço? Eu passo o menos Q dividindo, ó. Então, ficou A1 dividido por 1 menos Q. E aí, entenda uma coisa. Essa fórmula aqui vira a fórmula de uma PG infinita. Mas ela é infinita porque N tende ao infinito. Ele vai para o infinito. E mais do que isso, ela é uma PG, ó, anota isso, ela é uma PG convergente, onde a razão varia de menos 1 a 1. Claro, lembrando que não pode ser zero, tudo bem? Não pode ser zero. Então, para que uma sequência possa ser somada os seus termos infinitamente, ela tem que ser uma sequência convergente, ou seja, ela tem que variar de menos 1 até 1, onde a razão não pode ser zero. E aí você tem uma sequência convergente. E lembre-se, ela tem que ser infinita. Estou falando infinita. Tudo bem? Então, aqui, essa é a maneira que você tem para calcular. Aí você fala, então calcula para mim? Calculo. Ó, é só você pegar o A1 e dividir por 1 menos a razão. Então, o A1 aqui é 1. 1 dividido por 1 menos a razão. A razão é meio. E aí você sabe que 1 dividido por 1 menos meio é 1 sobre meio. E você sabe que 1 sobre meio é 2. Então a minha pergunta é, quem é a soma dos termos dessa PG? A soma dos termos é 2. Mas você fala, nossa professor, a soma dos infinitos é 2 e dos 5 primeiros é 1,93? É verdade. Professor, mas não está muito perto do 2 esse cara? Tá. Mas se eu somar todos os outros infinitos, até dar infinito, vai dar 2? Vai. Por quê? Porque vocês percebam, do 1/16 para frente, os números são tão pequeno, que somar pequeno com pequeno é como se você estivesse somando quase nada. Então você vai somar muita coisa, mas muita coisa que é muito pequeno. Se você está somando tudo que é muito pequeno, quase não aumenta. Por isso que você só saiu de 1,9 para 2, quase não aumentou todos os outros termos depois do 5. Tá? Então, uma outra abordagem que eu acho bacana vocês entenderem é, olha que legal, a soma dos termos finitos de uma PG, finitos, é a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, tudo bem? Agora pensa comigo, ó, todo mundo. Vamos supor que o N agora, ele vai tender ao infinito. Então, pensa que outra coisa também, pensa que o Q é uma razão entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, né? Ele é um número que é uma fração. Então, vamos pegar o meio para vocês entenderem. Vamos supor que o Q vale meio. Tudo bem? Tá. Então, agora, olha para mim todo mundo. Se eu faço o N tender ao infinito, meio elevado ao infinito, significa que o 1 elevado a uma coisa muito grande continua 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Agora, 2 elevado a uma coisa muito grande vai virar 1 sobre uma coisa enorme. Então, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 2 milhões, 1 sobre 10 milhões. Cada vez mais que o N se aproxima do infinito, mais esse número se aproxima do zero. Por quê? Porque é meio elevado a um número muito grande. E meio elevado a um número muito grande tende a zero. Então, isso aqui, ele vai tender, olha a palavra, tender, ele vai convergir, ele vai para zero. Tudo bem? Então, se esse cara vai convergir por zero, o limite dessa sequência, quando o N tende ao infinito, o limite significa o seguinte, lá quando ele chega perto do zero, lembra? Onde o cara que está no final é o limite dessa sequência, quando o N converge a zero, é o quê? É isso ser zero,
0 menos 1 é menos 1 vezes A1 dá menos A1. Então vai ficar menos A1 dividido por Q menos 1. Tudo bem? Agora, notem, esse limite, quando o n tende ao infinito, faz com que a sequência chegue a esse número. E essa expressão, na verdade, concordem, é igualzinha a essa que eu falei, que é a soma dos termos, o quê? Gerais de uma PG infinita. Ou seja, o limite da sequência faz com que a sequência, ela tenda, esse Q elevado a n, ele tende a zero. Ele vai convergir a zero. Se esse cara, o limite desse cara é zero, significa que eu posso tirar ele, colocar a expressão e dizer que essa expressão representa a soma dos termos de uma PG infinita. Então, para encerrar essa conversa, notem, quando a sequência é infinita, a soma dos termos, se ela for convergente, pode ser calculada através de uma fórmula. A fórmula para se calcular isso é Sn igual a 1 sobre 1 menos Q, se o n tende ao infinito. Se o n é infinito, na verdade, essa é a sequência da soma dos infinitos termos da PG, tudo bem? Gente, tem muita coisa legal que fala disso. Por exemplo, tem um artista que é o Maurits Cornelius Escher, que ele usa muito essa ideia para fazer xilogravura, para fazer figuras que envolvem a noção de infinito. Então, essa noção de infinito é uma noção muito usada, por exemplo, em fractal. Quando você vai fazer um desenho dentro do desenho, dentro do desenho, dentro do desenho infinitamente. Ou quando você pega um triângulo equilátero, pega os pontos médios, desenha o equilátero. Pega os pontos médios, desenha o trilátero. Você vai olhando depois os desenhos do equilátero sendo formado, você vai ver uma noção de profundidade que parece que você está entrando na figura. Mas você concorda comigo que se eu falar que você vai desenhando triângulos equiláteros infinitamente, você pode somar infinitamente os termos dessa sequência? Então, olha que legal, você tem muita aplicação para essa matéria. Eu espero que vocês aproveitem para entender um pouco mais ela, para fazer exercícios e procurar ajuda caso você precise, tudo bem? Estou aqui para dar uma força, qualquer dúvida me procurem, tá? Um beijão, bons estudos e até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.